Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de autenticação via API usando o Ruby on Rails 6. Então nesse vídeo aqui a gente vai adicionar o device token auth e configurar para que ele funcione adequadamente. Então vamos lá. Pessoal, eu queria só chamar a atenção aqui, o device é a gen para autenticação via web mais usada no mundo Rails. E só que o que acontece? Quando a gente já trabalha o Ruby on Rails como API, e aí o device ele não se enquadra nesse contexto. Então eu vou aqui abrir a documentação do device e aqui ele explica tudo que tem, os módulos que a gente vai mostrar daqui a pouco. E aí tem uma seção aqui que é Rails API Mode. Nesse Rails API Mode tem um local aqui que ele mostra aqui, ó, Simple Token Authentication Examples. Quando eu entro nesse link, nas alternativas que esse local aqui dá para nós, ele fala do device token auth. Então é interessante só a gente ter isso em mente, que o device token auth ele é referenciado dentro da documentação da gen device. Então voltando aqui agora eu vou mostrar para vocês, né, o device token auth, que é uma gen, pode ver aqui que ela é bem atualizada, né? Aqui a gente mostra a última release, por exemplo, que foi há um mês, praticamente um mês atrás de quando estou gravando esse vídeo. Ela é bastante utilizada, foi bastante favoritada, né? E aqui também fala que ele está sempre recebendo atualizações. Então agora vamos dar uma olhadinha vou colocar aqui a documentação. E antes eu queria mostrar aqui também, a gente vai precisar, quando a gente cadastrar um usuário, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar um e-mail para nós, para a gente poder confirmar a nossa conta, né? Para confirmar que aquele e-mail que foi cadastrado é realmente seu. Então você vai lá no seu e-mail e clica no link. E aqui a gente tem algumas gens que a gente tem a opção para poder usar. Eu uso a Letter Opener, que para mim ela é tranquila de se usar, e apesar daqui falar que não tem release faz um bom tempo. Então eu vou usar ela, não tem problema algum. Se você quiser depois experimentar outra, aí fica a seu critério. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso código para a gente poder configurar o device token auth. E agora a gente vai adicionar todas essas gens para a gente poder depois configurar. Então, bundle add device token auth é a primeira que eu vou instalar. Agora também eu vou instalar o bundle add letter opener. E também, pessoal, a gente vai instalar aqui também o Active Model Serializers, para que a gente consiga informar quais atributos que a gente quer que sejam disponibilizados na nossa API. Então aqui é bundle add Active Model Serializers. Então eu já trouxe aqui para nós também. Agora, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui o terminal. Eu vou abrir o arquivo gemfile. E antes de eu começar aqui, eu vou somente apagar os comentários para que a gente consiga, para ficar um pouquinho mais limpo aqui. Pessoal, aqui tá as versões que foram instaladas, eu limpei aqui somente os comentários. E a modificação que eu vou fazer é só eu vou pegar esse letter opener e vou segurar o Alt, colocar para cima e eu vou colocar ele dentro do grupo development.
porque ele só faz sentido aqui em desenvolvimento. Então, a princípio seria só isso aqui no Gemfile, então eu vou salvar. Eu vou abrir o terminal. E agora, o que acontece? Eu vou configurar aqui o Active Model Serializer para nós. A gente tem lá o nosso Articles e agora a gente vai dar uma melhorada nele. Então, aqui o comando é Rails, G de Generate, Serializer, Article. Antes de eu rodar esse comando, vou só mostrar para vocês aqui o que acontece. Então, eu vou Rails S para eu subir o servidor. E agora eu vou lá no Insomnia. Aqui no Insomnia, o que acontece, né? Quando eu estou listando os nossos articles, ele está trazendo, além das informações de ID, Title e Body, Created e Update. E eu não quero que venham essas informações. Então eu vou voltar lá no projeto para poder fazer essa modificação. Então aqui eu vou parar o servidor. Então é Rails, Generate, Serializer, Article. Quando eu rodo esse comando, aqui na pasta pp, ele cria uma pasta chamada Serializers. E aqui eu vou editar esse Article Serializer e eu vou colocar aqui o Title e também o Body. Salvar. E agora se eu rodar o projeto Rails S, se eu voltar aqui no Insomnia e enviar novamente, aí ele tira essa informação para nós aqui, porque não vai ter mais significado. Agora eu vou parar aqui o servidor. E segundo a documentação do Letter Opener, a gente tem que dar um pulo lá em Config Environments Development e adicionar essas duas linhas aqui, para que ele consiga abrir os e-mails quando ocorrer. Então eu vou copiar essas duas linhas, vou voltar aqui no projeto, então vou lá, Config Environments Development, e aí eu vou colocar aqui no final essa informação. Vou salvar. Agora eu vou fechar aqui esses arquivos e vamos lá. Primeira coisa, o que a gente vai fazer aqui? Olhando a documentação do device, ele tem uma informação aqui que é a seguinte. Quando a gente vai iniciar ele, então ele tem um comando aqui que é o Rails Generate Device Install. Então eu vou rodar esse comando também. Vou abrir aqui o terminal. Rails Generate Device Install. O que ele fez aqui, ele gerou dois arquivos, um lá dentro de Initializers e um outro dentro de Locators. E aqui ele traz algumas informações que a gente tem que configurar para que funcione. Então, por exemplo, a primeira informação aqui, que no Config Environments Development, a gente tem que adicionar essa linha aqui. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, eu vou copiar essa linha. Vou abrir lá o Environments Development. E aqui eu vou colocar essa informação. Aqui eu vou até colocar que isso aqui foi do device. E aqui foi do Letter Opener. Vou salvar. Deixa eu voltar agora aqui. E aqui está dizendo que em produção a gente não vai mexer agora. Aqui ele está dizendo que tem que ter um root, então isso não é necessário quando é API. Aqui é uma outra informação que também não é necessário como API. E aqui, se você quiser criar views, aqui também, nesse caso, a gente não vai mexer com isso. Então, olha só. Agora eu vou mostrar no Initializers, ele criou aqui o device.
Então aqui ele faz aqui, ele traz os comentários e todas as configurações que existem nele. Então o que acontece? Tem algumas configurações aqui que eu acabei mexendo para o meu projeto e eu vou passar para vocês aqui que eu acho interessante. Então vamos lá. Aqui, pessoal, ele tem uma opção aqui, né, que é o quem que vai enviar o e-mail. Qual seria o e-mail de envio? Então aqui ele já até está colocando, ó, por favor, mude isso aqui, né? Então assim, eu vou só tirar essa informação toda. Eu vou deixar dessa forma. Então assim, ele vai fazer isso aqui em desenvolvimento. Quando a gente for para produção, aí eu vou mostrar de uma outra forma. O que eu gosto aqui também de mexer, vamos descer um pouquinho mais. Aqui, ó, config password length. O padrão dele aqui é de 6 até 128 caracteres. Eu vou colocar 8 porque eu prefiro para deixar uma senha um pouco mais forte desse tamanho. E tem uma outra informação interessante que eu tenho que fazer aqui. Aqui eu vou pesquisar, que é Navigational Formats. Então, eu pesquisei aqui, ó, e eu achei aqui, no meu caso, ele está na linha 266, que é essa opção aqui, ó, de Navigational Formats. Nesse caso nosso aqui, a gente vai modificar, porque a gente não está trabalhando com HTML. Então aqui eu vou colocar JSON. Então, a princípio, as configurações que eu faço são essas. Então, aqui tem toda a documentação e geralmente o que é padrão ele já traz para você. Então, você tem sempre a possibilidade de vir aqui, olhar e modificar para o seu caso específico. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui na documentação do Device Token Auth. Então, é até interessante eu mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui, olha só, o arquivo genfile.lock. Quando eu abro esse arquivo e pesquiso aqui por Device Token Auth, ele mostra quais são as dependências. Então aqui é interessante que vocês saibam que o device é uma dependência do Device Token Auth e por esse motivo que eu consegui rodar os comandos, por exemplo, do device, de fazer as instalações iniciais. Então é importante que a gente saiba o que está acontecendo aqui por debaixo dos panos. Então vamos lá. O Device Token Auth aqui, ele tem na verdade aqui um docs. Então eu vou abrir aqui em outra aba. E essa documentação aqui eu enfatizo que é importante que vocês leiam ela quando for configurar um projeto para vocês, porque a autenticação em qualquer projeto, seja só para você ou seja para vários usuários que você tenha criado, é muito importante. Então a gente tem que saber o que, por exemplo, essa agente está disponibilizando para nós, para a gente poder realmente tirar um proveito dela. Então aqui eu vou seguir aqui na documentação. Então, quando eu clico em configuração, ele está dizendo aqui uma forma da gente poder já fazer a instalação. Então eu vou copiar esse instalador aqui. Vou voltar no projeto. Vou abrir o terminal. E aí eu vou colar. O que ele está dizendo aqui, ele está rodando o Rails Generator, né, Device Token Auth Install. Ele vai instalar para o usuário user. Então ele vai criar um model para mim, que é onde vai ficar os meus usuários. E ele vai montar toda a rota para fazer esse gerenciamento para mim num endpoint auth. Então eu vou dar o Enter. E aí o que ele fez aqui foi a criação de alguns arquivos. Então vamos fazer o seguinte, vamos no primeiro, que é o Device Token Auth. Eu vou clicar aqui com
Ctrl e clicar, ele vai para o arquivo. E semelhante ao device, ele mostra aqui também todas as informações iniciais que estão disponíveis para a gente configurar. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu acabei customizando lá no meu projeto particular. Aqui, olha só, essa primeira opção, a informação é o seguinte, Change Headers on each request. O que acontece? Agora que a gente está em desenvolvimento, eu vou colocar essa informação aqui como falso. Porque senão a cada vez que eu fizer uma solicitação para o back-end, ele vai mudar o meu token. Isso é muito importante em produção e eu já fiz essa configuração no meu projeto. Só que aqui em desenvolvimento ele vai trazer um custo muito alto para nós aqui usando o Insomnia. Então aqui por enquanto eu vou deixar como falso e mais para frente a gente vai dar uma olhada em detalhe com isso aqui. Uma outra informação é essa daqui, ó. Check current password before update. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando está com essa opção aqui, attributes, então olha só, aqui ele está dizendo o seguinte, quando a gente, por padrão, a senha corrente ela não é necessária para atualizar a sua senha. E aqui ele está dizendo que se você quiser descomentar para garantir que a senha corrente seja verificada antes de atualizar os atributos. Então, se eu setar isso para password, ele só vai checar quando eu atualizar a senha. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho aqui um campo chamado nome. Se eu deixar aqui como attributes, se eu quiser mudar o meu nome, eu vou ter que colocar a senha corrente. Só que nesse caso eu não acho, eu particularmente não acho algo bacana. Eu vou colocar aqui para password. Ou seja, quando eu quiser alterar a minha senha atual, alterar a senha, então eu vou ter que enviar a minha senha atual. Então é interessante porque imagina que um dia você está lá com o seu site aberto, aí você sai para tomar um café, por exemplo, e aí alguém chega ali e altera a senha. Então ela vai ter controle amanhã e poder entrar com o seu usuário e senha, por exemplo. Então dessa forma a pessoa é obrigada, o usuário é obrigado a colocar a senha atual antes de mudar a senha. Outro ponto aqui que eu também altero é esse aqui, tá? Como o último, né? Que é Send Confirmation e-mail. Então, o que eu quero com essa informação aqui? Caso eu altere o meu e-mail, por exemplo, você tem um e-mail lá, melo@email.com. Se eu alterar o meu e-mail para paulo@email.com, eu não posso deixar que essa modificação seja feita assim, sem ter uma confirmação. Por quê? Porque senão eu posso colocar o e-mail de uma outra pessoa qualquer e aí eu acabo passando por ela. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, quando eu mudar o meu e-mail, por exemplo, de Melo para Paulo, o Melo vai receber um e-mail para que se confirme que você está querendo fazer essa modificação e só depois de confirmar que aí sim o e-mail vai ser alterado para paulo@email.com. Então essa informação aqui é também muito importante. Então agora eu vou salvar esse arquivo e vamos dar uma olhadinha nos outros aqui que ele criou. Então dentro daqui do Application Controller foi adicionada essa informação aqui, ó, include device token auth concerns set user by token. E lembrando que quando a gente está trabalhando aqui com os controllers, eles herdam do application controller. Então, quando eu estiver aqui em articles, por exemplo, ele está herdando do application controller. Então, essa informação de configuração aqui do device token auth vai valer para todos os controllers.
O que ele mudou aqui também, ele mexeu em rotas, ele fez uma inserção lá. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Nesse ponto aqui, ele adicionou essa primeira linha aqui, ó. Ele Mount Device Token Auth para user no auth. Então a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou clicar no Alt e adicionar ela dentro do meu namespace API. Então, para eu acessar todas as rotas do Device Token Auth, vai ser API/auth. Eu não preciso, no meu caso aqui, eu não vou colocar ele dentro do V1 ou do V2, porque a princípio esse processo aqui de autenticação para mim não precisa ter modificações em versões, mas se amanhã se você precisar, você poderia montar ele em cada um aqui. Agora, antes de mostrar o Migrate, eu vou para User. Aqui em User ele está pegando aqui uma informação do device e ele está falando quais os módulos que ele adicionou. Então eu vou fazer aqui de uma forma só para ficar melhor para a gente ler. E aí o que acontece? Eu gosto de usar esse confirmable, então eu vou tirar ele aqui do comentário, vou colocar ele aqui. E eu gosto também desse aqui, ó, esse trackable. Eu gosto dele também, e aí eu vou explicar aqui o que são esses módulos. Então o que acontece? O Database Authenticatable, ele serve para ele salvar sua senha no banco de dados. O Confirmable é para você confirmar que você se cadastrou. O Registrable é para você editar seu usuário, alterar, excluir. Esse Recoverable significa para você recuperar sua senha. Esse daqui é para poder lembrar. Então, quando você entra em algum site, lembre-se de mim. Então, você pode deixar essa opção se você quiser que o token demore mais tempo para ele ser renovado. O Trackable, ele traz informações quando foi seu último login, a quantidade de logins, o último IP que foi acessado. E esse Validatable, ele serve para fazer as validações. Então, quando se altera seu e-mail, por exemplo. Então, todas as informações aqui estão lá na documentação do device. Eu deixei de fora o Lockable. O Lockable serve para você dizer quantidade de vezes que se errar o login vai bloquear a sua conta. E aí, para desbloquear, você deveria receber um e-mail. Esse timeoutable seria, acho que é o tempo aqui de token. Eu acredito que seria isso aqui, tá? E esse omniauthable, ele serve para a gente poder fazer login por Facebook, pelo Google. Então ele também te dá essa possibilidade. Então aqui eu vou deixar dessa forma, que é a forma que eu gosto de trabalhar. E aqui ele tem essa outra informação aqui, que é include device token auth concerns user. Então eu vou salvar esse arquivo. E voltando aqui no último que ele fez, que foi o device token auth, que é uma migration. Então aqui ele está mostrando esse sublinhado aqui. Esse aqui é porque eu tenho o Robocop como lint. Então ele está reclamando aqui, ó, de metrics ABC size. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, colocar um comentário. Vou colocar, ó, Robocop. Aqui eu coloco disable. Aí eu vou colar aquela informação que ele estava dando. E a outra informação que ele está aqui também falando, que é muitas linhas em um método. Então, esse aqui, ó, metrics, método length. Então, eu vou copiar, colocar a vírgula aqui e colar. Então, agora ele para de reclamar disso daí. Aqui, o que acontece? Ele traz as informações básicas aqui para poder funcionar. E aí eu vou fazer aqui algumas modificações. Uma delas é o trackable, por exemplo, ele
o device token alpha ele não traz para nós essa informação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um pulo na documentação do device e aqui eu sei onde que fica. Então aqui eu vou pegar dentro de lib generators device. Deixa eu ver aqui onde que fica Active Record Device Generator. Então, quando a gente usa aquele comando Rails Generator e ele cria algum arquivo para nós, na verdade ele tem na gen um gerador. E aí olhando aqui, o que acontece? Eu tenho aqui o trackable, que não está lá no device token alpha. Então eu vou copiar essa informação, vou aqui no projeto, vou colocar ela aqui, vou descomentar. E aqui ele tem também essa informação aqui do IP, que eu quero que use também. Então eu vou descomentar. Na verdade, no projeto, quando eu fiz, que já faz um pouquinho de tempo, o tipo de coluna aqui para mim era chamada inet. Aqui agora está IP column. Então acredito que o Postgres tem essa coluna. Então vou acreditar nisso, senão qualquer coisa depois a gente pode fazer essa alteração. Então esse trackable ele não está no device token alpha. Então eu peguei essa informação do device e trouxe para cá. E também aqui ele tem o e-mail. E nesse caso eu vou colocar aqui o e-mail null false e default vou colocar vazio. Porque essa informação é aqui, ó, se a gente olhar na documentação do device, ele mostra aqui que o e-mail é dessa forma. Então o device token alpha não usou dessa mesma forma, mas eu vou fazer dessa forma que eu acho que é melhor. E aqui eu quero também adicionar alguns campos, então vou colocar ó, tstring, vou colocar name e vou colocar aqui também boolean, vou colocar um admin, que aí depois a gente pode também fazer uma verificação se for administrador. O name, desculpa, o name já tem, então não precisa. Vou colocar então só o admin. Aqui ele está reclamando que tem que colocar o vírgula aqui no final. Então eu vou salvar esse arquivo. Na verdade, errei aqui, não tem a vírgula no final. Tá, agora sim, vou salvar. Então, a princípio, pessoal, o que eu faço de modificação aqui no Migration para que ele já fique do jeito que eu gosto de trabalhar é dessa forma aqui. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, todo esse código já vai estar lá no meu repositório do GitHub. Então, de repente, vocês podem olhar lá e copiar de lá, ao invés de ter que ir lá na documentação, por exemplo, do device. E aqui, só para ressaltar, a gente teve que usar o PostgreSQL desde desenvolvimento, porque no SQLite, por exemplo, não tem um campo do tipo JSON. Então, e aqui para mim ainda teve esse IP column. Então, essa informação é interessante que a gente use o Postgre. Então essa informação é importante para vocês saberem. Pessoal, aqui um ponto de atenção. Nesse campo aqui, na verdade eu não posso deixar ele IP column. Na verdade aqui eu vou ter que usar o inet, que é um campo que o Postgres que existe lá no Postgres. Eu não vou poder deixar aquele outro campo, que eu acho que lá no próprio device, quando ele faz esse gerador, eu acho que de repente ele vê qual banco que está configurado e coloca o tipo de coluna adequado. Então eu vou salvar essa informação. Então eu modifiquei aqui para inet.
E agora eu vou abrir aqui o terminal, vou rodar o Rails DB Migrate para ele poder criar a nossa tabela de usuários. Então agora, olha só, ele criou com sucesso a nossa tabela com todos os índices que são necessários. Alguns eles aqui são índices únicos. Então a nossa configuração aqui inicial foi toda com sucesso. Então pessoal, era isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. Que o que a gente fez aqui foi toda uma configuração em cima do device token auth, letter opener e também o active model serialize. E agora no próximo vídeo a gente vai fazer toda a configuração no Insomnia para a gente poder acessar e também poder restringir o acesso aos nossos articles dependendo se o usuário estiver ou não logado. É isso aí pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.